Maio já terminou. Mais um mês que veio e se foi no piscar de olhos. Porém, durante esse piscar de olhos, muita coisa aconteceu. E é por isso que separamos para o vídeo de hoje todos os fatos marcantes desse mês. E os fatos que mais marcaram esse mês está relacionado à política e ao luto. O MEC anunciou contingenciamento no total de 1,7 bilhão para a educação em todo o país. Escolas e instituições de ensino superior fizeram paralisação no dia 15. O evento foi realizado em vários estados, pela convocação nacional das organizações sindicais e estudantis. Outra ação do Ministério da Educação foi ter feito um corte de verba de 40 milhões que serviriam para as obras de 3 grandes hospitais do país. Essas obras prejudicadas pelo corte deveriam, ao ser terminadas, criar 755 novos leitos na rede pública de saúde e servir para atender um público de 2,7 milhões de pessoas. E as manifestações não param. E agora, a favor do novo governo. No dia 26, no domingo, 156 cidades em 26 estados e no Distrito Federal tiveram protestos entre a manhã e a tarde em defesa do presidente Jair Bolsonaro e de medidas do governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As convocações ganharam força após os protestos em defesa da educação do último dia 15 contra os cortes anunciados pelo governo para os ensinos superior e técnico federais. Enquanto isso, o ex-presidente continua sua trajetória de processos. Por 2 votos a 1, a primeira turma do TRF2 decidiu no dia 8 a revogação do habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e do Coronel Lima, sócio da Argeplan. O relator do processo, desembargador Ivan Atier, foi quem se mostrou favorável à manutenção do habeas corpus de todos os acusados. Ele disse, abre aspas, todos os fatos imputados são contextualizados até o ano de 2015, não tendo sido reportados fatos novos que ensejaria necessidade de medida extrema de encarceramento do paciente. Fecha aspas. Na sequência, o desembargador Abel Gomes acompanhou acrescentando, abre aspas, tudo aqui, desde o início, tem rabo de jacaré, pele de jacaré e boca de jacaré. Não pode ser um coelho branco, fecha aspas, referindo-se a Michel Temer e Lima. Ainda disse, abre aspas, o que se trata é de reiterada violação, lesão, abalo, dúvida, estímulo e mau exemplo. Fecha aspas. Após 6 dias, o ex-presidente e o Coronel Lima foram libertados da prisão preventiva por um alvará emitido pela 6ª turma do STJ. Atualmente, Temer é réu em 6 processos na Justiça. O presidente Jair Bolsonaro assinou no dia 7 de maio um decreto para alterar as regras de uso de armas e munições. Segundo o próprio presidente, o governo foi no limite da lei para aprovar o decreto dessa terça-feira. De acordo com o ministro da Casa Civil, o decreto assinado por Bolsonaro garante a caçadores, atiradores desportivos e colecionadores o direito de transitar livremente no país. As medidas do decreto você pode conferir no link que está na descrição desse vídeo. No dia 5, mais de 40 pessoas foram vítimas fatais de um incêndio ocorrido em um avião na empresa Aeroflot, no Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, em Moscou. A aeronave teve problemas ao aterrissar, ocasionando alastramento de fogo por todos os lados. 36 pessoas se salvaram. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta ao Colégio dos Bispos da Igreja Católica, acusando o Papa Francisco de heresia, uma das mais graves acusações que podem ser feitas a um clérigo. Os motivos, dizem os signatários, é que o Papa teria suavizado posições que, na opinião deles, vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos. Segundo eles, o pontífice não tem se oposto o bastante ao aborto, tem dado sinais de abertura do Vaticano a homossexuais e divorciados, e tem se aproximado de protestantes e muçulmanos. O humorista Leandro Hassum decidiu abandonar de vez o Brasil. Por motivos de segurança e até vendeu a sua casa no Rio de Janeiro. Em entrevista, o ator justificou, abre aspas, não fazia sentido mantê-la em uso. Por ora, não penso em voltar a morar aqui, mas não descarto.
vamos ver o que a vida nos reserva. Fecha aspas. Leandro está temporariamente no Brasil para as gravações da 5ª temporada da Escolinha do Professor Raimundo. Vingadores Ultimato segue na disputa de maior bilheteria da história do cinema. Até nessa última semana do mês maio, o filme acumulou um total de 2,7 bilhões de dólares. O que dificulta a corrida de Vingadores Ultimato ao topo é o filme do Aladdin, que arrecadou somente no último fim de semana de maio mais de 200 milhões de dólares. Vingadores Ultimato está a 100 milhões de dólares de distância de Avatar. Entre os falecidos do mês está o aclamado comediante Lúcio Mauro, que morreu aos seus 92 anos no dia 11. Ele estava internado fazia 2 meses por problemas respiratórios. No dia 20, o austríaco Niki Lauda, único piloto da Fórmula 1 campeão mundial pela Ferrari e McLaren, morreu aos 70 anos, em Viena. O ex-piloto vinha fazendo hemodiálise e havia feito um transplante de pulmão. Na carreira, Lauda foi campeão em 75, 77 e em 84. As 2 primeiras foram pela Ferrari e a última pela McLaren. Sua aposentadoria ocorreu em 1985. O nome dela é Jennifer. Quem sente amor demais vai sofrer demais. Não vai dizer que se arrependeu, ganhou sua liberdade e me perdeu. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Esta e outras centenas de frases de músicas estão na cabeça do povo brasileiro. Mas o que era para ser recordado com alegria, por enquanto é motivo de tristeza para os fãs de Gabriel Diniz. No dia 27 de maio, no final da manhã, o autor da música Jennifer, o diretor e o motorista da aeronave que estavam foram vítimas fatais da queda do avião. A motivação da viagem era para encontrar com sua namorada, que comemorava aniversário pelos seus 25 anos de idade. Gabriel Diniz morreu no auge da sua carreira, com 28 anos. E esses foram os fatos que marcaram o mês de maio. Diga-nos qual é a sua opinião sobre os acontecimentos que marcaram este mês. E é só escrever aqui embaixo nos comentários. E deixar o seu joinha e indicar para os seus amigos. Até mais. Até breve.